Esse é o ponto inicial dessa história. Há uma história verdadeira que a autora cita, que ela tinha um casal de filhos. E eles eram quase da mesma idade, pouca diferença. E os dois cresceram na igreja, ela levava as crianças na igreja. Mas quando eles estavam na adolescência, ela logo imaginou, daqui a pouco eles vão até para a faculdade. E ela estava sempre levando ele para os acampamentos, levando eles para a igreja. Ela sempre empenhada. Uma vez um dos meninos disse assim: mãe, eu quero batizar de novo. No jeito não é reformado não, né? Aí ela falou o seguinte: vamos falar com o pastor. O pastor batizou de novo o menino. Então, por falta de batismo não foi, Gustavo. O menino era duplamente batizado. Só que quando chegou na faculdade, ele custou terminar o curso crendo em Jesus. Só que quando ele foi trabalhar no primeiro emprego, o primeiro patrão que contratou ele era um ateu. E o que aconteceu? Em poucos dias, ele já declarava também que era um ateu. Olha só que coisa mais impressionante. Histórias que são reais. E nós temos vivido uma crise gigantesca dentro desse contexto, onde nós vamos abordar alguns aspectos que nos chamam a atenção. Por que isso tem acontecido? Nós chamamos de êxodo. Esse êxodo que sai de dentro das igrejas, e que se você perguntar, ele ia à igreja? Ele ia à igreja. Talvez, nós vamos ver daqui a pouquinho, ele tenha abandonado a fé em Cristo Jesus muito antes de ter saído da igreja. Abra comigo aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos ler os primeiros versículos? Vamos fazer assim, para ficar bem dinâmico, eu leio os versículos ímpares e os irmãos vão ler os versículos pares. Nós leremos pelo menos até o 8. Vamos lá. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Vamos juntos o 7. Você as inculcará aos seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Agora vocês o 8, vamos lá. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Amém. Amados, eu tenho falado esses últimos domingos, falei sobre isso na sala de membresia, Nova Família.
Deus não tem um plano de salvar apenas você. Deus deseja alcançar as nossas famílias. Quando Deus o chamou, Deus projetou alcançar você e os seus filhos. Por isso que nós, como presbiterianos, o presbiterianismo ensina que Deus tem uma aliança com os pais, e os filhos estão debaixo dessa aliança, assim como foi com quem? Quem que é o nosso pai de referência, humanamente falando? Abraão. E nós somos os responsáveis por transmitir essas verdades aos nossos filhos. E esse desafio, amados irmãos, não pode ser jamais esquecido. Eu quero trazer uma palavra de conforto a você, papai, mamãe. Se você hoje diz assim, olha, eu acho que eu perdi tempo demais, eu acho que está tarde demais para começar, eu repito, essa palavra é de esperança para o seu coração. Nunca é tarde para você começar a orar mais. Nunca é tarde para você dizer, eu vou me posicionar e aquilo que me cabe, Ele verá em mim um testemunho embasado na palavra de Deus. O que nós vemos é uma sociedade que quando diz, o problema aconteceu, larga, solta a mão. Aí diz assim, já tem 10 anos, já tem 15, já tem 25. Seja alguém, uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, se você crê no Senhor Jesus, creia para você e para os seus filhos. Mas não é deles a responsabilidade, é verdade, mas morra aqui na terra, até o último fôlego de vida, intercedendo por aqueles que você ama. Entendeu? É assim que é ser reformado. É assim que nós cremos que Deus elegeu alguns e não outros. É assim. Até o último fôlego de vida, nós estamos orando para aqueles que nós amamos. Nós não abrimos mão. Nós entregamos ao Senhor. Então, amado irmão, nunca é tarde para você se posicionar, reforçar. Nós vamos falar no final algumas atividades para você e para nós fazermos. Muito bem. Salmo 78. Vamos abrir lá. Pode deixar a tela aqui, acho que, apesar que alguns irmãos não têm ainda a Nova Almeida, né? Então, vamos acompanhar. Salmo 78. Nós leremos também alguns versículos. Acharam? Nós leremos até o verso 7. Diz assim, mais uma vez, alternado. Meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras de minha boca. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Até aqui, amados irmãos, notem que as Escrituras, Deus está dizendo para o seu povo, por meio da instrumentalidade desse salmista, por meio de Moisés, Deus deseja que nós, seres humanos, povo escolhido do Senhor,
que recebeu a aliança como pacto entre nós e Deus, esse Deus que se revelou a nós, quer que nós sejamos porta-vozes aos nossos filhos de quem Ele é. De quem Ele é. Então, amados irmãos, não é responsabilidade do pastor a educação cristã do seu filho. É muito comum hoje você dizer assim, não, mas meu filho já estuda numa escola confessional. Misericórdia, né? Nós temos vivido uma crise nas chamadas escolas confessionais. Eu não sei o Brasil, mas em nível de Uberlândia é caótico. Nós devemos pensar que essa responsabilidade vai além de ter uma escola confessional, que vai além de ter apenas a presença nos cultos. Vocês perceberam o texto que nós lemos, Deuteronômio? Diz que nós devemos ensinar a criança quando? Durante o caminho. O caminho hoje é rápido, né? Porque você pega o carro, vai daqui lá no centro da cidade em 10 minutos. Mas é isso que significa. Você vai conversando a respeito dos valores. O semáforo fecha, você respeita, passa no vermelho e fala, papai pecou contra Deus, me ajuda a corrigir. Não é assim? Ou você vai, digamos assim, só distraído sempre? Uma das verdades é que nós precisamos cada dia mais assumir essa responsabilidade. Se você diz assim, mas eu não tenho filho, eu não tenho filha. Amado irmão, eu tenho certeza que você tem alguém que você olha assim e fala, não, mas esse menino precisa de atenção das minhas orações. Abre aí a sua Bíblia para você ver 2 exemplos de avó e mãe. 2 Timóteo 1,5. Quem são as duas? Eunice e Lloyd, muito bem. 2 Timóteo, capítulo 1. Algum irmão pode ler, por favor? Olha só que palavra interessante. O apóstolo Paulo está dizendo, a fé da sua mãe e da sua avó é fé sem fingimento. Olha que bonito isso. Você já pensou se conseguir, para a glória de Deus, o testemunho do apóstolo Paulo? Só, sua fé é verdadeira. E sabe por que você está assim, Timóteo? Porque elas foram âncora, elas foram firmes na rocha, que é Cristo Jesus. Elas creram na palavra de Deus, nas profecias, nos ensinos, e transmitiu isso a você como verdade, não somente de boca, mas de testemunho, de vida. De vida. Amados irmãos, nós temos esse desafio. A responsabilidade não pode ser de outro. Há pouco tempo atrás, uma pessoa, é triste isso, irmãos, e eu quero que vocês entendam, mas nós temos que pensar biblicamente como responder às confrontações que nós temos vivido. Nós temos vivido cada vez mais uma sociedade secularizada. Há pouco tempo atrás, uma pessoa, que eu entendia a dor do coração dela, mas a pergunta era, pastor, falei com o líder dos jovens para fazer mais eventos aos sábados, para que o meu filho possa participar. Só que o filho dela não tem mais 11, não tem mais 14, Camila. Eles tendo essa idade, a gente traz eles nem que for na marra. O filho dela já tem 20, 21. Não vai ter programação de sábado. Pode fazer aqui pirofagia.
que não vai atrair o coração desse jovem, sabe por quê? Ele já está forjado. Ou o evangelho está no coração dele, ou já está distante. O que nós muitas vezes pensamos é, não, porque depois vai ter alguma programação. Não. O tempo de assumirmos a responsabilidade é hoje. Para que nós nos esmeremos em transmitir a palavra de Deus. Nós deveríamos ficar mais tristes quando nós envergonhamos o evangelho de Cristo Jesus dentro do nosso carro, do que algum dia que você perdeu lá 20 mil reais num contrato que não foi fechado. Porque é possível que o seu filho nem saiba que você perdeu o contrato. Mas o mau testemunho, reclamando das coisas de Deus, do culto, da igreja, a boca suja, né? Um mau testemunho dentro o núcleo, é o segundo núcleo mais próximo que uma família tem. Ainda mais eu, que no carro lá é restaurante, né? A criança come, não é assim, Cândida? Eles crescem nesse ambiente, né? O Gustavo sabe bem. Eles estão ouvindo tudo que é falado. Tudo. Eles são uma esponja. E se tiver mais idade, como aconteceu há poucos dias, mais um relato. Uma garota de 12, 13 anos disse assim, faltou levantar o dedo, né? Mas é quase isso. Mas você quer me levar para a igreja? Você, mamãe, papai, não são nem casados. Eu não tenho dúvidas que o diabo usa a boca até de menino e menina. Vocês têm dúvidas? Usa a boca de Pedro, não vai usar de menino? E eu até disse para esse casal, esse é um alerta para que vocês possam regularizar, se acertar, e ela verá mudança na vida de vocês. Não abra mão. Ela está, adolescente, né? Ela está confrontando vocês, para que vocês respondam com temor ao Senhor. Diga a ela, papai e mamãe perdeu muito tempo na vida, mas agora o nosso caminho é trilhar os passos de Cristo Jesus. Isso é muito sério, não é? Agora imagine, quantas famílias estão sofrendo esses embates dia após dia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde nós podemos chamar de 3 etapas, de 3 fundamentos, alicerces em tudo que nós fazemos. Repita comigo: criação, queda, redenção. Existe um quarto pilar, que é a consumação. Mas se você decorar esses 3 primeiros, já valeu para você entender tudo que está acontecendo ao seu redor. Criação. Quem te deu os seus filhos? Eles são bênção? Tem um ditado que, cuidado quando você vai jogar a água suja da banheira, para não jogar junto quem? O menino. Você tira só a água suja. Os papais que dão banho em bebês aí sabem bem. Está tudo sujo, mas só está sujo aquilo que nós chamamos de sujeira. O menino só lavá-lo. Deus nos deu os filhos como um instrumento de bênção, manifestação do seu amor. Eu vejo lá em casa e digo, Senhor, como o Senhor for gracioso para comigo, porque é uma dádiva, é uma bênção. Agora chegar com 14, 12 ou 10 e dizer, que capeta que é meu filho, isso não está coerente, isso não está encaixando com quem deu a você esse filho. Então os filhos fazem parte do projeto de Deus. Deus criou o mundo e colocou o ser humano, de maneira que a criação revela o ambiente da sua família. Você já também se assentou na mesa e falou assim, não, que bênção desses meninos. Ou quando fala papai e mamãe, ou quando te dá um presente, um abraço, filho, seja qual a idade for. Aí você fala, Deus que deu, criação.
E quando você percebe a rebeldia do seu coração, tudo aquilo que você percebe que está aflorado para esse mundo aí fora, lembre-se, queda. Isso é manifestação da queda lá no Éden. E como a queda afetou tudo os seus filhos, a nossa relação familiar, marido e mulher, tudo passa por essa perspectiva da queda. E o que nós precisamos? Enxergar isso e pedir que o Senhor possa redimir os nossos filhos, redimir o nosso casamento, redimir tudo que nós vivemos enquanto família. Porque por meio de Cristo, as coisas, todas elas, eis que se fizeram novas. Esse é o poder transformador do Evangelho. Um pai que era indiferente, agora se torna amoroso. Um filho que era rebelde, agora por causa da pessoa de Cristo, da sua obra, se torna um filho atencioso e amoroso com os pais. Quando acontece a relação da redenção sobre um filho, uma família, o Evangelho é revelado. E nós temos que sempre estar atentos. Opa, isso aqui é marca da queda, né? Nós vamos ver um assunto interessante. Como é que você respira? Quando você faz assim, ó, vamos fazer, né? Você respirou só oxigênio, Roger? Exatamente. Você sabia que você tem um equipamento aí, ó, feito na NASA? Não, feito no céu. Deus deu ao seu pulmão a capacidade de filtrar e inalar, receber só oxigênio e exalar os outros gases que não são oxigênio. Diz glória a Deus, Antônia. É a nossa pentecostal mais reformada que eu conheço na cidade de Uberlândia. Louvado seja Deus. Não dá para ficar calado com as bênçãos dessas. Não é assim? Quem já viu alguém com enfisema pulmonar? Vai lá no hospital para você ver como é triste. O que o tabaco faz, produz. Então essa dádiva de você poder respirar e ó, o oxigênio entra. O que é gás ruim, manda embora. É a capacidade que você, que eu, que nós precisamos ter de inalar a tudo aquilo que faz parte da criação que Deus trouxe. A família, os relacionamentos, vivermos debaixo desse sol gracioso. Quem não agradeceu o sol de ontem e de hoje, depois de tantos dias com o clima fechado? Não é gostoso? Quem que dá essa dádiva? É Deus. Isso nós inalamos. Mas aquilo que não é bom, aquilo que se manifesta como pecaminoso, rebelde contra Deus, nós precisamos ter o discernimento para jogar fora, exalar. Vamos caminhar. Olha aqui a projeção. Eu mencionei que o caso dos dois filhos é o caso aqui da Jode, ou Jude, não sei qual é a pronúncia. A Nancy, ela tem um testemunho que ela diz o seguinte: saiu da fé no ensino médio, não pelo problema do mal, mas por uma pergunta, o que nós falamos no início. Como saber o que é verdade? O pastor não sabia, o tio só disse, todos temos dúvidas, às vezes. Mas essa transmissão que nós lemos, Deuteronômio, em Salmos, no Salmo 78, nos aponta que nós, que recebemos do Evangelho, nós temos que responder aos nossos filhos. Nós que temos que responder às pessoas que nós amamos, porque senão eles vão embarcar naquilo que o mundo responde, ou até diz, ele não existe. Deus é igual, Jesus é igual Saci Pererê. Ele é um conto de fadas. Papai Noel, você já é adulto, largue essas tolices para lá. Se nós não assumirmos esse posicionamento, o mundo vai responder, e a resposta que eles trazem é trágica, trágica. Salmo 71, 18.
Quem tem acima, porque agora, deixa eu perguntar aqui, os idosos dessa igreja, quem tem acima de 95 aqui? Levanta a mão. Aqui. Então vocês são todos jovens, tá? Não tem quase idoso nessa igreja, nem ninguém de cima de 90, tudo gente produtiva, para a glória de Deus. Olha só, na minha velhice, não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie às gerações vindouras o teu poder. Você quer privilégio maior do que esse? Anderson, não importa qual idade teremos, o Senhor nos usa para proclamar as suas verdades para as gerações futuras, vindouras, e possivelmente sejam seus próprios netos. Para alguns, privilégio, bisnetos. E aí você vira aquele guti-guti, né? É o vozinho que teme ao Senhor, que a sua palavra é sempre apontando para as Escrituras. Se você é crente e não sonha com esse projeto de vida, alguma coisa está errada na sua confissão de fé. Não é não? Porque eu conheço muito velhinhos, afundados nas betes. Um dia alguém disse assim que um senhor de cabeça branca precisa mais da oração, porque não vai pensar que a idade tira o que o pecado produz e pode produzir na mente de um homem, de uma mulher idoso. Não tem escapatória. Ou nós vivemos o evangelho genuíno, que transmite a alegria do nosso compartilhar, ou nós não seremos instrumento de bênção, seja com 30, com 20, com 70 ou com 90. O chamado das Escrituras é nós anunciarmos às gerações vindouras, assumindo essa responsabilidade. Na igreja, quanto é bênção encontrar homens produtivos para a glória de Deus. Você nem pergunta a idade, não importa. Ele está produzindo, está trabalhando, está servindo ao Senhor com alegria. Que bênção. E essa parte de trabalhar na igreja, se envolver, é parte, tem que ser parte da sua vida com o Evangelho. Da sua vida que a família diz, papai, vovô, vovó, é um homem que ama Jesus acima de qualquer área da vida. Esse é o grande desafio que nós temos. Vamos para os dados do êxodo da juventude. 45% a 48% deixam a igreja após o primeiro ano de faculdade e não voltam. Quase 50%. Próximo a 60%. Já desligados da igreja por volta dos 15 anos. – 40% abandonam ainda no ensino fundamental e médio. Vocês acham que os professores dos seus filhos têm poder de influência sobre eles? Gente, eu posso dizer, né? Ore pela escola que o seu filho estudará em 2027. Vocês não têm noção. Não vou poder dar endereço muito não, vocês vão acertar, assinar embaixo e falar, já sei. Há pouco tempo atrás, uma pessoa de mau testemunho no nosso meio foi embora. Ao invés de se arrepender e se colocar diante do Senhor, hoje é um mau testemunho na vida dos filhos. E vou contar qual que é a profissão dele: concursado. Leciona. Agora, você imagina o seu filho sendo todo... Eu tenho só 2 encontros. Eu estou light agora, graças ao bom Deus. Queria conhecer um pouco da Escola Legado. Se Deus permitir, ano que vem não pode gravar isso não. Não quero continuar. Mas trabalhar com 8 alunos é uma bênção, Cândido. O duro é trabalhar com 30. E o professor, ele forja aqueles meninos. Ele encontra pelo menos 2 vezes por semana
com 50 minutos, no caso dá mais, dá 3 vezes 50, dá quanto? 2h30? 2h30. Toda semana. Dizendo assim, você foi lá na igreja lá para ouvir de Jesus? Sátiras. E eu estou dizendo de maneira leve. Não pense que você, como pai, está tranquilo trazendo a igreja, dizendo, já levei no domingo, pode enfrentar a semana. Agora, cadê a turma da Cândida? Essa frase, Cândida, não é minha, mas eu assino embaixo. A Miriam está aqui. Mas nós vamos ser atentos, vamos pensar comigo. As nossas crianças, por alguns anos, eles aprendem a desenhar, certo? Eles vão desenvolvendo essa habilidade. Nós temos falado isso já há mais de 3 anos, né, Cândida? Nós queremos que os nossos professores estejam prontos para ensinar o Evangelho aos nossos meninos. Porque não imagine você que desenhando Jonas na baleia vai prepará-lo com 8, 9 anos de enfrentar a escola e os colegas. Quantos anos tem o Isaac? Misericórdia, olha para você ver como cresce. Já faz 9. Um menino de 8 anos já fala de todos os assuntos que um adulto fala. Vocês acham, alguém tem dúvida? Eu trago o Isaac aqui. Não é o Isaac, são todos. Pais que vigiam, que não entregam a tela na mão dele para fica disponível aí qualquer assunto. Estou dizendo de pais que vigiam, acompanham, se esforçam. Com 8 anos, eles já falam de todos os assuntos. Se ele não fala na sua casa, ele fala na escola com os colegas. Agora imagine você que uma aula de escola dominical, e louvado seja Deus, porque nós temos nos preocupado com o material, nos preocupado se a aula é uma aula cristocêntrica, não somente de valores morais. Ela precisa sempre terminar em Cristo, mas não pense você que trazendo somente a um dia na semana vai forjar o seu filho e um discípulo de Cristo Jesus. Não vai. Deus nos ajude, mas grande parte dos versículos bíblicos que eu aprendi na infância. Papai e mamãe têm o papel de forjar. E eu repito, Deuteronômio capítulo 6. Aí você diz, mas Provérbios diz assim, ensine a criança o caminho, é assim? Tem diferença, ensine a criança o caminho e ensine a criança no caminho. Tem diferença ou não tem? Olha que interessante. Nós temos hoje, deixa eu pegar aqui, Provérbios 22, abra a sua Bíblia aí, versículo 6. Quem puder ler, por favor. Pode colocar a tela aqui para mim, Rafa, por favor, Vitor. Os caminhos errados que nos enganam. Eu acabei de citar um. Não, já vai à igreja domingo. Não precisa nem orar pelas aulas dele durante a semana. Não precisa fazer um checklist do pensamento dele após a escola. Deixa. Amados, a palavra de Deus, ela pode ser adotada de maneira equivocada. Olha o versículo. Quem pode ler 22:6? Provérbios, por favor. A palavra que o texto de Provérbios está apresentando está em qual tipo de livro? Eu quero fazer essa pergunta para os irmãos. Histórico, dá uma dica aqui, ele é histórico, ele faz parte dos profetas. Eu quero a ajuda de vocês, vamos lá.
História, tem certeza? Poéticos e de... Qual que é o nome que a gente dá? Sofia. É um livro de ensino, de sabedoria. Ele é um ensino aplicado para a pessoa que atenta à palavra de Deus. E talvez você, seja, às vezes, no ler o texto, dizer assim, não, porque olha só, ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não se desviará dele. Eu creio nisso. E aí algumas igrejas fazem assim, eu decreto, eu declaro, né? Acho que quando é assim, eu declaro. Vai adiantar? Fala para mim, gente, vai adiantar? Isso não é palavra de profecia, isso é palavra de sabedoria. Os números estão aí. Por que tem tanta gente hoje que diz, não, eu não creio mais no Evangelho, mas você estava criado dentro da igreja, mas eu não creio. Fala, Roberta. Acaba recebendo essas informações, na verdade, sobre os dados, e acabam ficando com medo de enviar os seus filhos para a faculdade. Eu falo porque, na outra igreja que a gente estava, né, muitas vezes a gente ouvia do perigo que era a faculdade. Mandar o seu filho para a faculdade, e eu conheço muitas mães que não deixaram seus filhos ir para a faculdade. Algumas mães, né, que não deixaram seus filhos fazer uma faculdade porque ficavam preocupados com o que eles iam encontrar lá. Mas se nós não prepararmos os nossos filhos, realmente eles vão se corromper, né? Mas se eles estiverem bem instruídos, e eles têm o poder de fazer escolha, lógico, depois, mas a nossa obrigação foi feita. Isso. Agora tem um detalhe, né, Roberta? Nós estamos chegando a uma constatação que a faculdade, Alessandra, está tarde demais já. 16 anos. Os mais célebres, com 15, está tarde demais. Nós temos que começar na base. E como é que você vai saber se o seu filho e sua filha está recebendo o Evangelho? Quem lembra da pista de buffet? Você vai num restaurante, e aí tem o buffet, que ela escolhe salada, aí chega, menina é assim, né? Come salada, menina, aí não quer comer salada. Come isso, não quer comer aquilo. Como é que você lida com o seu menino hoje na igreja? Como é que você, quando consulta ele, você percebe, como é que ele é motivado? Ele responde assim para você, os colegas não vão hoje, mãe. Cuidado, buffet religioso. Eles começam a dar sinais que eles não estão preparados. Não vai ter jogo lá na igreja, né? Aqui não tem, né? Mas vai que tenha. Hoje se oferece de tudo nas igrejas. Há uma seletividade manifesta nos nossos filhos. E quanto mais eles vão desenvolvendo, é natural que a Olívia pergunta, Dodora vai para a igreja? A gente faz essa chantagem. Fala, Dodora vai estar lá, as priminhas vão estar lá. E aí a gente tenta no final. E nós vamos aprender da palavra de Deus. A gente tem que sempre, né? Mas tem 2 anos e meio. Quanto mais ela vai desenvolvendo, ela vai ter que entender que ela vai à igreja não por imposição, mas porque ela está recebendo o valor que nós transmitimos, a alegria. Né? Você fala assim, né? Cadê os irmãos dos plantões?
entra no carro e fala assim, misericórdia, que raiva está no plantão hoje. Minha filha, meu filho, você não precisa fazer mais nada, é só continuar assim que o seu menino e a sua menina estarão preparados para serem ateuzinhos. Deus me livre da igreja do meu pai, você tem que acordar cedo, é um frio danado, é uma reclamação. Ou há uma alegria, constatação de dizer, meu filho, quantas pessoas, estava frio, né, gente? Quantas pessoas não puderam cobrir direitinho, passando a noite no frio, ou com frio, com fome, foram dormir com fome. Nós comemos, fomos alimentados e levantamos bem para poder ir à igreja. Percebe que essa relação, irmãos, vai se manifestando, ele começa a ser seletivo, e você precisa pastorear o coração do seu filho. O pastorear não é você, vem cá meu filho, apenas sente aqui, é você ouvi-lo, ensiná-lo. Filho passa vergonha na gente. Ontem uma menininha pegou uma bola, não sei o que era, a pecadorinha já foi lá, te dá a bola aqui. Eu falei, a mãe junto, falei, perdão, desculpa, Olivia, não faz isso. Agora, uma coisa é certa, Roberta, nós pais, irmãos, nós devemos nos empenhar. Porque é triste quando você diz, nossa, eu nunca ensinei que tem que respeitar, que tem que esperar, e falar assim, agora o que ela produziu? Outra coisa você fala, estou ensinando o tempo todo e ainda está produzindo essas coisas. Há uma relação de dizer, Senhor, eu quero me esmerar, para que ela possa então compreender os princípios, o ensino que vem da tua palavra. Fala, Roberto. Graça e paz, irmãos. Estou um pouco rouco. O senhor falando assim de filho, né, pastor? Eu sou grato a Deus, né? Pela honra de, vez ou outra, estar no plantão com o meu filho. Para mim é um privilégio muito grande saber que ele está nos caminhos do Senhor, e isso é resultado de dedicação da família. Sou grato a Deus por isso. Amém. Louvado seja Deus. Quando você percebe que eles estão distantes, não querem mais vir à igreja, olha uma constatação. Talvez eles não saíram de mala e cuia naquele dia, mas eles já saíram há anos a fio dentro da igreja. Dentro da igreja. Há pouco tempo atrás, até um presbítero falou, pastor, você não acha que a gente tem que tirar o fone de ouvido desse menino? E eu falei assim, tem mesmo. Só que aí nós estávamos conversando e pensamos assim, deixa o fone. Tem um que você tira o fone, e outro você deixa o fone. Porque esse menino está mostrando claramente que ele quer atenção. Ele pode estar inclusive indiferente ao evangelho. Aí dei até um exemplo, ele ontem veio na programação aqui dos jovens, com os militares que vieram aqui, sozinho. Sabe quem que é, né, dona Eliette? E eu achei bonito. E eu falei assim, vamos continuar deixando ele quietinho lá. É uma avó que se esforça. Agora você, papai, mamãe, tendo a oportunidade, desde pequenininho, você já ensina, nós precisamos atentar para a pregação da palavra, ouvir da palavra. Se nós tivéssemos uma fórmula, falar assim, coloca esse padrão aqui, pronto, acabou, vai dar tudo certo. Não é assim. Cada um vai ter que encontrar, de acordo com as suas demandas, a realidade de cada família, alguns desafios particulares. Quer ver? Eu nunca fiz essa pesquisa, não. Nós temos aqui no nosso meio dezenas de formatos de família. Dezenas. Só criado com a avó? Tem. Criado com a mãe? Tem. Criado com o pai e com a mãe?
Tem. Criado com o pai? Não sei se tem. Percebe? Tem um tanto de formato de famílias. E isso faz com que a formação desse menino, desse adolescente, pais divorciados, cada um vai encontrar desafios, às vezes, diferentes um dos outros. Mas nós precisamos estar atento ao coração, à demanda desses meninos. Uma relação também interessante, um Deus distante, que existe só para nos fazer sentir bem e ser gentis. Essa é uma questão impressionante. É alguém, ao pai, à mãe, que diz assim, ele já vai à igreja. Não, ele é um menino bem educado. Eu estou numa escola que propõe algo diferente. Eu oro a Deus que se levante na cidade de Uberlândia pelo menos mais umas 5. Há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de dar uma pergunta para os alunos assim: o que o Êxodo revela sobre o amor de Deus? É bonito demais, fala a verdade. É bonito você pegar um menino de 12 anos, faz miserável, você tem que pegar a nota. Não faz para você ver, eu te dou um 0. Sabe o que aconteceu? Aí vem os trabalhos. Você encontra trabalhos, prova, que você percebe já a confissão de fé declarada. Jesus Cristo já é o alicerce desse menino com 12 anos de idade. A realidade não é fácil. A grande maioria veio de homeschooling. Cadê os pais de homeschooling? Árduo para transmitir matemática, história, geografia. Vai ser diferente nós transmitirmos o evangelho sem muito suor? Não vai ser diferente. Mas é bonito de ver quando tem 12 anos já declarar, escrevendo quem Jesus Cristo é sobre a sua vida. E outros, na nossa reunião de professores, falam, outros precisam ainda ser mais estimulados. E é chover no molhado dizer, você olha para o menino, você percebe claramente a carência da ausência de uma figura masculina. Isso está em todos os níveis. Não está somente naquele grupo lá, que é um grupo mais simples. Está em todos os níveis. E nós estamos falando de igreja, hein? Crentes. Então é uma responsabilidade gigantesca. Caminhando, amados. Os caminhos errados, então. Nós falamos a respeito de apenas dizer, vou ensinar o caminho e larga para lá. Ela dá um exemplo aqui de caça aos 3 mitos, né? Essa expressão aqui que ela vai utilizar, mitos. O mito 1, todos que vão embora um dia voltam. Lá em Provérbios 22. Não, eu ensinei o caminho. Amado irmão, amada irmã, não pense que sem você ensinar, ele vai voltar. Mito 2, está nos grupos de jovens, escola cristã, então está tudo certo. Ótimas práticas o ambiente que ele está. Tem pizza. Eles se reúnem, diversão todo sábado. Ele faz parte do grupo de jovens. Igrejas maiores, é muito comum isso. O que jovem gosta? De outros jovens. Eu já fui pastor de jovens. O dia que eu atingi 50 jovens, não precisava convidar mais ninguém. Eles apareciam, brotavam. Que colega, gente boa, faz amizade. Moça e rapaz bonito, eles ficam de olho. Você não precisa do evangelho mais não. Eles vêm. Só que eu já fiz também uma observação. Sacode a peneira. E poucos estão de fato preparados pelo evangelho. As programações são insuficientes para transmitir o evangelho aos nossos filhos. Insuficientes. Porque elas não chegarão ao coração deles. Pode haver um milagre, Deus alcança um coração numa programação? Pode, mas não é a regra.
A regra é a formação diária, constante, persistente. Não preciso de preparo antes da faculdade, a cultura já está tão corrosiva quanto a universidade. A cosmovisão se forma cedo. Acabamos de falar sobre isso. Então vamos lá. Essa expressão dela, caça-toupeira, é um tipo de um jogo, que é aquela questão de você, eu imagino que é um buraco, um jogo que você põe a mão, tapa, ela aparece em outro. É você fazer o menino só responder as perguntas sem pensar biblicamente. Isso aqui está cheio de adultos que não fazem isso. Você pergunta algo e ele responde, é porque assim, assim, assim. Mas ele só tem aquela resposta porque ele decorou aquele texto, ou então decorou aquela resposta. O decorar é bom, gente. Cada vez eu vejo mais o quanto é bom nós esmerarmos os nossos filhos a decorar a palavra de Deus. Mas não pode ficar só na decoração. Ela precisa fluir de uma maneira que nós tenhamos um pensamento bíblico sobre o assunto. Vou dar um exemplo aqui, que me chamou a atenção. Esses dias atrás, não vou contar quem é não, né, Poliana? Pastor, desse jeito, eu falei, vou falar com a Poliana aqui, de repente, não era Poliana. Vou dar um exemplo aqui que vai servir para mamando e caducando. Qual que é a pergunta? De $1 milhão para o pastor no mês de junho. O que é pecado? Ah, misericórdia. Festa junina. Eu pensava assim com a minha cabeça. Festa junina. Olha a chuva, não é assim? Eu estava com essa mentalidade, Cândida. Aí a Gisele me mostrou. É na cintura, na bota, na ponta da bota. Agora os cabelo preto, os peão. Eu falei, mas a festa junina que lá na infância um dia eu fui ver, era só aquela dança lá. Não, pastor. Agora eles colocam os meninos com 8 anos cantando letras que eu tenho vergonha de falar aqui em público. Ah, mas é cultural a festa junina. Amado irmão, eu dei um exemplo que eu pensei sobre isso ontem e estava incomodando meu coração. Uma coisa é seu filho for lá na escola, ele estuda numa escola que não é cristã, muitos têm que lidar com isso. Você não faça do seu filho um ETzinho. Faça ele pensar, seja ele um menino crítico. E aí a professora diz, olha mãe, sexta-feira a gente vai ter um evento aqui na sala, a gente vai comer comidas típicas da roça, e a gente vai, eu tenho uma birra de colocar camisa xadrez e falar que é de festa junina. Não sei porquê. E aí vai ter um momento aqui nosso da sala de confraternização. Quais são os 3 pilares para nós analisarmos se algo está errado? Criação. Já não aprendi. Criação, queda, redenção. Aí eu pergunto, estar com os coleguinhas de sala, com a professora ali, só esse ambiente, confraternizando, comendo alguma coisa, é ruim? Eu cheguei à conclusão que não. Deus que deu a comunhão. Relacionar com os coleguinhas, ser um bom amigo. Agora, é outra coisa. Festa junina é dia 24, sábado, 4 horas, e aí os ensaios, durante a semana, 3 tal dias, e quais são as músicas? Forró agarradinho. É interessante isso. Você já percebeu que a cultura do Brasil ela é aflorada na sexualidade? Tem danças. Por exemplo, tem dança na Bíblia? Quem dançou? Agarradinha? Queda. Ou melhor, criação. Deus trouxe a alegria para o homem e para a mulher.
O dançar não é pecado. Agora vamos ver a queda. Dançar agarradinho com letra suja é pecado? É pecado e você está forjando, logo ele será um sanfoneiro. Não tem mais fazendão, né, Roger? Da sua época? É. Ele vai querer ir para o fazendão. Eu falo, não, quando eu era menino, eu apaixonei pela música que minha mãe levou para ensaiar. Você já pensou fazer parte de um negócio desse? É terrível, irmãos. Agora, a pergunta é, o que eles querem de nós? É errado, é certo ou errado? É isso que eles querem. É muito simples responder sim ou não. Nós temos que levá-los a pensar. Nós temos que fazer com que eles tenham uma cosmovisão, a maneira que nós colocamos o óculos, é a visão do mundo, que passe pela redenção. Meu filho, esse tipo de ambiente será produtivo para o seu coração? E eu com a música da chuva, né? É cobra, e achando que estava. Essa música é um pouco esquisita, né? Que nada! Eles estão dançando todo tipo de música. E aí os crentes querem saber se ainda é errado. Você não tem questão de errado certo. Você está forjando o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto. É um perigo. E vou dizer uma coisa, irmãos. De coração. Se você fala, pastor, levei esse ano, vou nem ver meu Instagram. Não tem problema, irmão. Não quero que você saia daqui, o pastor já falou isso. Eu quero que você saia daqui disposto a transmitir aos seus filhos uma mentalidade que vê a Bíblia e pensa a respeito daquilo que de fato faz sentido às Escrituras. Você forjar em você e nele alguém que pensa biblicamente como tudo se encaixa. Isso é dádiva de Deus? Ou isso é manchas do pecado? Eu dou outro exemplo. A moda é boa? Quem que trouxe a moda? A moda faz parte da criação ou da queda? O que vocês acham? Se for no Brasil, queda total, né? Quem que fez o primeiro vestido da face da terra? Ou saia, não sei. Ou calça jeans. Aí eu simplesmente não ficam bravos comigo. Foi Deus que deu. Matou um animal, foi uma coisa terrível. E cobriu, dizendo assim, essa moda de folha não dá certo, não. O padrão é esse aqui, ó, Louis Vuitton. Não, Deus deu o melhor, muito melhor que qualquer coisa que o homem criou. O que a queda fez? Subiu o vestido, ô Léo. Botou os músculos de fora dos homens. Eu não ia falar isso, mas vou falar. Aí a turma põe uma saia minúscula para vir na igreja. Aí senta, acha que o pano vai crescer, né? Olha, Antônia, eis que te digo, você é uma serva que traz uns assuntos polêmicos. Foi mal. Ô, Antônia, eu sou pastor, de vez em quando eu falo assim para a Gisele, olha isso aqui. Ó, as mulheres, eu sei o tanto que é desafiador vocês se vestirem. Eu tenho uma esposa. Porque a moda não é feita hoje para a mulher se vestir bem, para se vestir vulgar. E para vocês encontrarem um bom senso é um desafio, é ou não é? Ora você fala, não, é isso aqui, olha, por um pouquinho, o decote aumenta, aquela coisa difícil, não é fácil. E aonde que entra a questão, irmãos? Presta bem atenção aqui o ponto. Quem está olhando e reparando como é que você se veste? Os filhos. A sua filha vai reproduzir como você se veste rápido, mais rápido que você imagina. Os meninos vão reproduzir também.
Como é que nós lidamos com isso? Percebe que Deus deu para nós o bom senso, a sabedoria de criarmos peças que vão glorificar a Deus. Mas também a queda arruinou. Hoje a moda para muitos homens é uma moda feminilizada. E isso é marca dos nossos dias. Voltando ao assunto, Antônia, a mulher, porque assim, Deus deu para você, amado irmão, a graça de ser um homem com a função de ser responsável pela sua casa, sacerdote do lar. Mas a beleza Deus deu para a mulher, né? Deus agraciou as mulheres. O que a mulher deve fazer com isso? Criação ou queda? Redenção, não é? Falar assim, opa, Deus me deu a beleza, meu marido me acha bonita. Louvado seja Deus. Sou solteira, mas eu desejo que o meu corpo não seja instrumento de escândalo na vida de outros. Tem hora que o Instagram de uma crente tem que ser assim, Senhor, misericórdia. Eu como crente já sou desafiado a não pecar. Você já pensou o que isso produz no mundo afora? É triste, irmãos. É triste por demais. Porque eu repito, nós, tudo que fazemos, as pessoas estão ao redor absorvendo. Não é assim? É assim. E não sei por que você começou esse ato polêmico, Antônia. Vamos voltar aqui. Tem tudo a ver. É tudo a ver. 2 Coríntios 10, 5. Por favor, para nós terminarmos. A gente continua domingo que vem. Ixi, exageramos hoje aqui. 2 Coríntios 10, 5. Rapidamente, algum irmão leia, a gente vai orar para encerrar. Nós temos pessoas arrogantes hoje, que dizem assim, vocês pensam desse jeito? Vocês não podem nada. Eles querem confrontar os seus pensamentos, a sua cosmovisão, as suas convicções. Mas olha que interessante. Levamos cativo todo pensamento à obediência da moda, é assim? Do seu bem-estar. A obediência a Cristo. Você fala assim, nossa, essa roupa que eu ia ficar gata, hein? Não, mas não vou vazar não. Não glorifico o nome de Cristo. Não exalto o nome de Cristo. A forja, o meu filho vai ver em mim. Não posso, não quero fazer isso. Ah, mas esse pensamento que nós cristãos somos retrógrado, é melhor ser chamado de retrógrado do que ser alguém que peque contra o Salvador das nossas vidas. E vou dizer uma coisa, tem como ser criativo, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com sabedoria, e dá para jogar bola com seu filho, dá para levar ele na escolinha de futebol, dá para levar sua filha no balé, dá para nós agirmos de maneira que estamos neste mundo, oxigênio, coisa boa, e ao mesmo tempo reprovamos aquilo que é marcado pelo pecado, pela queda, pelo maligno. Vamos orar. Oi, Cândida.